Graça e paz, um bom dia a todos os irmãos presentes e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também aqueles que vierem no futuro assistirem ou ouvirem esta mensagem. Vamos tomar o nosso boletim? O título da nossa mensagem, da nossa reflexão desta manhã é Tomando Decisões à Luz da Palavra de Deus. E o nosso texto base se encontra no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12. E eu convido todos a lermos juntos, de pé, esta porção da palavra, em um gesto de reverência à palavra de Deus. Provérbios 14, 12 nos diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Podeis assentar. Amado Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque tu és um Deus bondoso, um Deus amoroso, misericordioso, e tem prazer na comunhão, Pai. E nós suplicamos nessa manhã, Pai, para que a nossa comunhão contigo ela seja aperfeiçoada através da tua palavra a ser expressa nessa manhã, Pai. Te peço que o Senhor abra os meus lábios e os ouvidos de cada um que aqui está presente e daqueles que também vierem a ouvir no futuro, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Você tem dificuldade em tomar decisões? Quem tem? Você já tomou uma decisão que parecia certa, mas que acabou trazendo consequências inesperadas? O rei Salomão sabia que escolhas moldam destinos, e sabendo disso e inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o livro de Provérbios. Provérbios é conhecido por ser um compilado de máximas, símiles e princípios de sabedoria a serem aplicados na vida cotidiana. É um presente de Deus que nos aponta as virtudes de Cristo e nos ajuda a viver uma vida melhor e mais sábia. Quando foi escrito, era originalmente como uma espécie de guia para o próximo rei. Ou seja, em grande parte é o rei Salomão dando conselhos a seu filho, o príncipe Roboão, preparando-o para o trono. Um pai preocupado com os caminhos e as decisões de um filho amado, assim como Deus interessado nas minhas e nas suas decisões. Isso fica muito claro pelo fato de no livro de Provérbios ter muito filho meu, filho meu, filho meu. É o rei falando com o seu filho, mas também é Deus falando conosco. O Senhor, Ele está interessado nas minhas e nas suas decisões. Mais uma vez eu pergunto, você tem dificuldade de tomar decisões? E a pergunta que vem na sequência é, talvez você diga assim, não, eu não tenho dificuldade de tomar decisões. Mas a pergunta na sequência é, e boas decisões? Porque às vezes a gente toma uma decisão rápida, de maneira apressada, de maneira assodada, não é? E que nos levam a caminhos que talvez não fossem os melhores, não é? Boas decisões. Você, nessa manhã, você está precisando tomar alguma decisão importante na sua vida? Em qualquer área, seja na área emocional, na área profissional, na área espiritual, em termos de ministério, em termos de compromisso, de arrependimento, de posicionamento na sua casa, com a sua família, na sua empresa. Você está precisando tomar decisões? Pense nisso. Essa mensagem é para todo aquele que, vez ou outra, sofre com a tomada de decisões. Tomar decisões, amados, por nós mesmos não é uma coisa simples, por mais que pareça ser. E uma das coisas mais valiosas, humanamente falando, é uma capacidade de tomar decisões. Pois como dissemos no texto, as decisões, elas de certa maneira, elas também moldam os destinos, não é? E o texto base, ele nos mostra que uma decisão tomada
pode ter muitos e imprevisíveis desdobramentos. Veja que na primeira parte do versículo, há caminho. A palavra caminho está no singular, mas na segunda ela aparece no plural, indicando que o que aparenta ser uma única decisão tem consequências diversas e até mesmo eternas. Salomão sabia disso e isso o preocupava, pois as decisões de um rei têm implicações particulares e também nacionais. Há aproximadamente 100 anos atrás, um homem chamado Francisco Gonçalves de Souza, meu bisavô, ele decidiu abandonar a religião romana. Você imagina isso há 100 anos atrás no Brasil, não é? Um dos filhos dele, ele tinha 10 filhos, e um desses filhos teve contato com o Evangelho, creu no Evangelho e foi falar: pai, olha, essa aqui é a palavra de Deus. E era chamado de Chico Venâncio. E o Chico Venâncio creu no Evangelho e assim trouxe, quando o patriarca, quando o pai, ele vem para o Evangelho, a possibilidade de os filhos virem também, ela é muito grande. E assim ele trouxe os 10 filhos, e depois noras, genros, netos, bisnetos. Hoje passa de 200 pessoas. Há quase 100 anos atrás, uma decisão com consequências, com reflexos, e que perdurarão por muito tempo. Isso nos leva também a refletir que talvez uma decisão que você tome hoje, ela vai continuar reverberando até a volta do Senhor. E de certa forma, até no céu. Consequências também eternas, não é? Então, o princípio contido no texto, ele é o seguinte: nem tudo é o que parece ser. As pessoas, as coisas e as circunstâncias, por vezes não são o que aparentam. As notícias também nem sempre são o que parecem, e por causa dessa incompatibilidade entre os fatos e as narrativas, corremos o risco de acolhermos o mal acreditando que estamos acolhendo o bem e vice-versa. Daí a importância de analisarmos as opções com atenção, por outros ângulos, e darmos tempo para que a realidade se expresse mais e melhor. As coisas mais perigosas são aquelas que parecem inofensivas e não são. Daí a importância de aprendermos a tomar decisões com sabedoria. Então, a decisão ela precisa de tempo, amado. Decisão que tem que ser muito rápido. Aquela coisa de só amanhã. Decisões em que nós somos apressados, decisões tomadas de maneira assodada, elas tendem a nos colocar em situações complicadas. Agora, também é fato que tem decisões que a gente não pode demorar. Há decisões que precisam ser tomadas rapidamente. E por que nós temos dificuldade de tomar decisões? Pensa em você. Por que você tem tanta dificuldade de tomar decisão? Pode ser, primeiro, dificuldade de lidar com as perdas. Porque toda decisão, toda escolha, ela implica no abandono das outras opções, concorda? Quando você opta por algo, as outras opções ficaram de lado. Então, muitas vezes as pessoas elas protelam a decisão para tentar empurrar ao máximo todas aquelas possibilidades. Não é assim? E por vezes a gente acaba não decidindo. Esse é um dos motivos porque nós temos dificuldade de tomar decisão. O outro é o medo de errar. Vai que eu tomo essa decisão errada e as consequências e os desdobramentos e os problemas que acarretarão. Nós devemos sim nos preocupar em não tomar a decisão errada, mas esses motivos eles não devem nos paralisar. E o medo, o receio tanto de perder as outras opções, como o medo de errar, ele pode nos paralisar. Ao boletim. Porém, amados, nós, como cristãos, como povo de propriedade exclusiva de Deus, temos uma grande vantagem na hora de tomar decisões, pois podemos e devemos recorrer ao Senhor para nos orientar e nos mostrar a sua vontade para as nossas vidas. Receber de Deus as orientações é uma dádiva valiosíssima. No entanto, também é verdade que nem sempre somos capazes de discernir a vontade de Deus tão claramente. Por vezes buscamos o Senhor para nos orientar
E o que recebemos é o silêncio pedagógico de Deus. E por que isso acontece? Por que por vezes a gente busca o Senhor e Ele não fala? Você já teve essa experiência? Você coloca diante do Senhor uma questão, o Senhor está aqui. Imagine você com seus filhos. Se uma das meninas vier pedir para o Fernando orientação sobre algo, alguma decisão, você não vai falar, você irá sonegar a orientação a ela? Por que por vezes o que nós temos é esse aparente silêncio, chamo no texto de silêncio pedagógico? Há no meio evangélico um entendimento de que Deus, Ele responde às indagações sobre as nossas decisões com pelo menos 3 respostas. Primeiro, sim, depois, não ou espere. Quem que já ouviu isso? Todos já ouvimos isso, não é? É a maneira como nós somos ensinados. E eu não duvido que seja de fato assim. Porém, eu gostaria de sugerir uma quarta opção. Por vezes, quando Deus não deixa clara a sua vontade sobre um determinado caminho que estamos para tomar, possivelmente o que Ele está fazendo é nos deixando tomar a decisão. Ao nos deixar tomar a decisão, Ele também está nos pondo à prova, aferindo o quanto do caráter de Cristo já está formado em vós. É como se você buscasse a Deus por uma orientação e Deus dissesse para você assim: meu filho, você já caminha comigo há tanto tempo, eu tenho te ministrado, eu tenho formado o caráter de Jesus em você, decida você. Eu quero inclusive ver, eu quero colocar você à prova nessa decisão, eu quero ver o quanto de Cristo já está formado em você nessa decisão. Nós que temos filhos, nós não queremos tomar decisões para os nossos filhos para sempre, concorda? Quando eles são pequeninos, a gente toma todas as decisões para eles. Esse caminho, nós acabamos de... As crianças voltaram às aulas agora, né? Então você escolheu a escola. Não é fácil escolher a escola dos filhos, né? Mas na medida em que eles vão crescendo, você quer que eles se tornem capazes de fazer escolhas, de tomarem decisões e de assumirem as responsabilidades. E você vai ficar muito feliz se os seus filhos tomarem decisões baseadas naquilo que você tem ensinado a eles. Ele aprendeu, graças a Deus, eu consegui incutir eu não precisei falar. É uma iniciativa gerada pelo ensino e o treinamento que eu já tenho dado a ele. Então, talvez o que você que está buscando no Senhor uma orientação para tomar alguma decisão, talvez Ele está dizendo assim: meu filho, decida você, vamos ver. Eu quero ver o quanto de Cristo já está formado em você. Pense nisso, faz sentido, amados? A orientação do Senhor para as nossas vidas, ela é feita por meio dos ensinos e princípios contidos na Bíblia. A nossa regra de fé e prática, de uma capa até a outra, desde a primeira página até o final. Exceto naquilo que são comentários, notas de rodapé, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Para com esse negócio de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Cuidado com essas conversas. Isso aqui é a palavra de Deus, você pode confiar. É a palavra de Deus. E nela nós somos orientados. E nela nós somos protegidos. E por ela nós somos abençoados e orientados em nossas decisões. E é baseado na Escritura Sagrada. Pretendo apresentar alguns critérios muito úteis e seguros para aplicarmos na hora de tomarmos decisões. E quão valioso é aprendermos a tomar decisões baseadas nos princípios bíblicos, pois esses refletem o caráter do próprio Cristo, nosso Senhor. Porém, antes de apresentar esses critérios, eu gostaria de expor alguns falsos critérios que, por vezes, somos tentados a seguir. Deixa eu tomar uma água primeiro. Critérios falsos na hora de tomar decisão. Primeiro, critério do pragmatismo. Atos 5, de 34 a 39. Não está no texto, não está aí no boletim, mas eu vou abrir e vamos ler. Atos 5,
de 34 a 39. É o parecer de Gamaliel. A palavra de Deus nos diz assim: mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhe disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer esses homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quanto lhe prestavam obediência se dispensaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, e também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem do Senhor, perecerá. Mas se é Deus, não poderei destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram ele. O parecer de Gamaliel, ele tem uma aparência de sabedoria, não tem? Qual que é o contexto aqui? A igreja estava crescendo, a igreja primitiva no início, e estava, aos olhos da liderança judaica, era uma ameaça. Então, houve uma perseguição inicial ao povo de Deus, e o Gamaliel, que era um dos líderes da religião judaica da época, falou assim: calma, gente, se for de Deus, nós não podemos fazer nada. Ele tem razão. Agora, se não for de Deus, isso não vai dar em nada, então a gente não precisa fazer. É uma lógica interessante, não é? Mas lembre-se que o Gamaliel não era um irmão, ele não tinha o Espírito Santo, ele era um homem inteligente, um homem sábio, um homem preparado, não é? Porém, a decisão dele é uma decisão baseada nos resultados, é uma decisão que a gente chama de pragmática, é o critério do pragmatismo. O parecer de Gamaliel tem aparência de sabedoria. Olha no texto. Ele era um homem cauteloso, influente, cheio de inteligência e experiência. No entanto, não possuía Espírito Santo. Seu parecer era pragmático. Ora, se o critério pragmático fosse sempre verdadeiro, nós teríamos que dizer que Deus está também em outras grandes religiões e instituições humanas eivadas do pecado e que, pragmaticamente falando, prosperaram muito. Não existem muitas falsas religiões do mundo que prosperaram muito? Deus não está nelas. Não é assim que nós cremos? Se nós acharmos que quando as coisas dão certo, muito fácil, que as coisas elas vão caminhando com facilidade, é porque Deus está naquilo, e a gente faz muito isso, gente. Se a empresa começa a ir bem, a gente acha que é Deus que está. Pode ser, mas também pode não ser. Porque se nós acharmos que as dificuldades, as lutas, as adversidades, ao fazer algum projeto, aplicar algum projeto, se essas dificuldades forem um sinal de que Deus não está naquilo, então o apóstolo Paulo ele ia pensar assim: não era para eu ser missionário. Porque toda cidade que eu vou pregar, eu apanho. Eles me prendem. Eles me açoitam. Todo barco que eu entro afunda. Se você fosse pegar um barco junto com... Se você vê que o Paulo está ali, eu vou pegar o próximo. O barco dele afunda. Ele não pode fazer uma fogueira que a cobra pica. Vocês percebem? Ele poderia falar assim: eu acho que Deus está dando um sinal de que eu não devo fazer isso. Porém, quando Paulo ele foi pregar pela segunda vez na região da Galácia, a palavra diz assim que o Espírito me impediu de ir lá. A percepção de Paulo se dava de uma maneira espiritual, não era baseada nas circunstâncias, amado. Amado, não é porque a sua vida está sendo difícil, porque você está tendo lutas nas mais diversas áreas, porque você está com alguma doença, que Deus não está contigo. O critério pragmatismo ele é falso, amado. Porque se assim fosse, nós teríamos que dizer que esse monte de falsas religiões, e não apenas religiões, esse monte o sucesso do mundo. Houve um salmista, o Asaf, né? Que ele via o mal prosperando, ele falou: gente, a minha perna está até tremendo, não estou nem aguentando, eu fico com tanta raiva. Para eles tudo dá certo, não é com essas palavras que ele fala, né? Não é com essas... Mas para eles tudo dá certo e para mim tudo é difícil. Quem que já fez essa indagação? Gente, mas para mim tudo é tão...
Meu irmão, não podemos cair no critério do pragmatismo, senão quando nós tivermos luz, nós vamos achar que Deus nos abandonou. Talvez você tenha tido já alguma luta grande e você achou assim, Deus me abandonou. Deus não te abandonou, meu irmão. Ele prometeu, antes de ascender ao céu, eis que estou convosco de vez em quando, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você, é no meio da adversidade. O fato de você estar passando por uma luta agora não significa que Deus não está com você. E o contrário também é verdade. O fato de que algum empreendimento seu está dando muito certo, não quer dizer que Deus está nisso aí não, tá, querido? A gente gosta quando a coisa vai bem e acha assim que Deus... Não cai nessa história, não. O diabo também dá prosperidade. Não é isso que o pessoal que faz pacto com o diabo busca? E não alcançam? De certa maneira, financeiramente falando, pode ser que o seu negócio, o seu empreendimento, ele está indo bem e está te afastando da comunhão com Deus, está te afastando da comunhão com a família, está te afastando da comunhão com a igreja. Pense nisso. Está indo tão bem que eu não tenho tempo demais de ir na igreja. Eu vivo cansado. Participava de ministério, não posso mais. Servia ali, não posso mais. Eu sou tão ocupado, mas a minha empresa, ó, está indo bem. Pense nisso, critério do pragmatismo. Outro critério falso é o critério religioso. Atos 16, de 16 a 18. Vamos lá. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Esse espírito aqui não glorificava Satanás, não. Ele não, da boca para fora, né? Ele não falava coisas degradantes a respeito do Senhor e da igreja. Muito pelo contrário, olha lá. E seguindo a Paulo e a nós clamava, dizendo... Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Não está falando a verdade? Uma coisa boa, né? Mas olha lá, e isso se repetia por muitos dias. Todo dia essa pessoa falando isso ali, né? Então Paulo já ficou indignado e voltando-se disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Nem tudo o que tem por nome cristão é de fato proveniente de Deus. Nem toda ação feita em nome de Deus é de fato aceitável por Deus. Mateus 7, 21 a 23 não precisa abrir. Ele nos mostra que no dia do juízo final, muitos ficarão surpresos, pois mesmo atuando em nome de Deus, ouvirão um veredicto muito desfavorável do Senhor. Eu nunca vos conheci. Não é assim? Agindo em nome de Deus, falando, inclusive fazendo milagres. Em teu nome não fizemos isso e fizemos aquilo. Nem tudo, amado, que se diz de Deus. Às vezes a pessoa coloca até... Não vou falar. Mas coloca até o nome, algum nome de versículo no negócio. Né? Me faz lembrar, há um tempo atrás, aqueles homens, uma câmera filmou, uns homens do Congresso, não me lembro nem quem era, mas eram os políticos da bancada evangélica. E eles estavam de mãos dadas, orando e agradecendo a Deus pela propina que tinham acabado de receber. Diz que Deus abriu uma grande porta para eles, Deus é que abriu para nós a porta de receber corrupção. Nem tudo que tem o nome de Deus envolvido, de fato, Deus está nesse assunto. As pessoas se apropriam do nome de Jesus. Quase todas as religiões elas têm Jesus em alta conta e querem trazer Jesus para o seu time. Os cabalistas dizem que Jesus foi o maior cabalista. Você já pensou? Todo mundo quer trazer Jesus porque pega bem, né? Mas Jesus, o que vai falar? Eu não sei nem quem você é. Eu nunca vos conheci, não é? Esses homens,
eles julgavam, esses homens que ouvirão esse veredicto de Deus, que por estarem agindo em nome de Deus seriam aprovados. Lê do engano. Jesus não tem parte com a iniquidade e de Deus não se zomba. Em 2 Crônicas 26, de 16 a 21, vocês não precisam abrir, eu não vou ler, só vou comentar rapidamente. Nos fala sobre o rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? Foi aquele grande rei, um homem estadista, um excelente governante, um rei que sabia tomar boas decisões, mas um dia ele botou na cabeça que ele queria ser sacerdote também, mas o Senhor levantava reis, o Senhor levantava profetas e sacerdotes. Normalmente não havia um intercâmbio. Jesus Cristo é o rei, profeta e sacerdote, mas normalmente o rei não poderia exercer o ofício sacerdotal, mas o rei Uzias achou que ele podia, e ele pegou e entrou no Santo dos Santos. Você veja que ousadia. E o texto diz que ele pega o incenso e ele começa a executar o trabalho sacerdotal. E os sacerdotes verdadeiros falam assim: rei, não faça tal coisa. Ele poderia ser fulminado naquele instante, não é? Não faça tal coisa. Eu sou o rei, rapaz. Você quer? Quem manda aqui sou eu posso. Eu estou fazendo o trabalho de Deus, eu estou fazendo a obra para Deus. É para Deus que eu estou fazendo, não é? E naquele mesmo instante, lhe apareceu uma lepra na testa. E ele precisou ser retirado do convívio das pessoas. E ele, um excelente rei, morreu leproso, separado de todos. Hoje em dia, meus irmãos, tem muita gente com um incensário na mão e uma lepra na testa, executando o serviço sacerdotal sem ter sido chamado, não é um vocacionado a isso. Muitas vezes os seus interesses eles são contaminados pelo egoísmo, pelo ressentimento, pela inveja, com segundas, terceiras e quartas intenções. Homens com um incensário na mão e a lepra na testa. Misericórdia da minha vida. Então, o critério religioso, ele precisa, você tem que olhar com muita atenção. Não é porque você está fazendo algo para Deus que era para você estar fazendo. Tá certo? Então, esses são os critérios falsos, que muitas vezes nós utilizamos. Critério do pragmatismo e critério do religioso. Mas agora nós vamos falar sobre os critérios verdadeiros na hora de tomar decisões. Ao boletim. Primeiro critério da santidade. Se para tomarmos uma decisão precisarmos fazer concessão ao pecado, já está claro que essa não é da vontade de Deus. Se para viabilizarmos algum projeto, seja profissional, emocional, ministerial ou de qualquer outra natureza, precisarmos praticar ou fazer vista grossa para algum pecado claramente expresso na palavra de Deus, esse projeto não está abençoado. Simples assim. Se for preciso mentir, trair, roubar, se endividar, desprezar ou qualquer outra coisa dessa natureza, ainda que pareça um bom negócio, ao cabo dará em caminhos de morte, conforme o texto base já nos ensina. Tem uma amiga minha que ela é empresária, é uma mulher de Deus, e ela tem uma empresa na cidade, não é da nossa comunidade, mas ela tem lá uma funcionária, ela estava me contando, não vou falar nomes, para preservar, né? Mas ela tem uma funcionária que ela está numa crise terrível com o marido bate nela, um homem violento, a agride, tanto verbalmente como fisicamente, e é um casamento terrível, né? E nós não estamos dizendo que a mulher tem que aguentar uma coisa dessa, se a mulher está apanhando tem que chamar a polícia, né? Maria da Penha no fulano, tá certo? Mas o fato é que ela tem, essa minha amiga tem também um outro funcionário que também tem um casamento ruim, que a mulher é muito ciumenta e briga demais, e enfim, eles não têm paz em casa. E os dois funcionários são frequentadores de igreja, não da nossa, mas são frequentadores de igreja. E agora eles acharam que Deus colocou os dois juntos para eles ficarem juntos. Porque só pode ser, eu estou apanhando, o outro brigando todo dia. Então Deus que colocou essa pessoa na minha vida, para eu poder, né? Então Deus... Agora você me diz uma coisa, você acha que Deus faz uma coisa dessa? Coloca uma pessoa casada na vida de uma outra pessoa?
Será que Deus, para abençoar a sua vida, Ele tem que tirar você do casamento para ficar com outra pessoa? Misericórdia, meu irmão. Critério da santidade. Se for necessário mentir, trair, esconder, de alguma maneira, já está claro que essa decisão, ela não é uma decisão abençoada pelo Senhor. Amém? Segundo critério da multidão de conselhos. Provérbios 11:14 nos ensina aqui. Vamos ler juntos? Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão dos conselheiros há segurança. Misericórdia. Não havendo sábia direção, cai o povo. O povo inteiro cai. Mas na multidão de conselhos há segurança. Um dos privilégios que temos na vida em comunidade é a possibilidade de ouvirmos conselhos de irmãos mais experientes. Nunca devemos negligenciar essa dádiva. Quem anda pela própria cabeça e não ouve ninguém, corre o risco de não enxergar coisas que só quem já passou por diversas experiências enxerga. Faltou a palavrinha aí. Mas isso não significa, amado, que você deve ouvir todas as pessoas. Multidão de conselho não quer dizer que todo mundo é apto. Nem todo mundo é apto para dar conselho. De cara a gente já exclui os ímpios, né? Bem-aventurado é o homem que, segundo os conselhos, o conselho de ímpio, no máximo um conselho técnico. Se o ímpio for um engenheiro, ele pode dar um conselho sobre alguma coisa, coisas técnicas, mas um conselho de uma decisão para a sua vida, para a sua família, conselho de ímpio, esquece. Então, todos os crentes podem dar conselho? Também não. Mas tem cada conselheiro no meio do povo de Deus também, que eu vou te dizer. O conselheiro que você deve ouvir é a pessoa cheia do Espírito Santo, a pessoa que te conhece, que anda com você, que te ama. Se você tem alguém, e acredite, nós não temos muitas pessoas que oram por nós, tá certo? Não tem tanta gente que ora por você assim não. Mas essas pessoas que oram por você, essas você tem que ouvir. Que elas te conhecem, te amam, elas já conhecem a sua história, já conhecem. Às vezes a gente não quer os conselhos de quem está mais perto da gente, porque já nos conhece, né? E aí, então a gente pega e quer se aconselhar com alguém, né? Aí você vai se aconselhar com o pastor Hernandes Dias Lopes, mas não te conhece, é homem de Deus, cheio de Espírito, né? Mas se você vai se aconselhar com alguém que te conhece, aí ele vai falar assim, mas isso aí você já fez, né? Se você está me contando um negócio, pela metade, eu sei que tem mais história nisso aí. É com essas pessoas que são capazes de te confrontar, pessoas cheias do Espírito Santo, que oram por você e que são capazes de confrontar. Não pessoa que tem medo de você. Essa pessoa você tem que se aconselhar. Faz sentido, amados? Então, multidão de conselhos. Terceiro critério das prioridades. Há decisões que não são essencialmente certas ou erradas, como profissão, onde morar, onde estudar, etc. No entanto, podem ferir o princípio das prioridades. Na vida cristã, escalamos as prioridades da seguinte maneira, da seguinte sequência: Deus, família, trabalho, igreja, pátria e demais coisas. Essa ordem pode até ser questionada em partes. Porém, se nossas decisões, mesmo as mais neutras, nos distanciam de Deus ou de nossas famílias e ministérios, considere que elas podem estar ferindo o princípio das prioridades. Mateus 6,33 nos ensina, todos juntos: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Há muitas escolhas que em si elas são neutras, não são certas nem erradas, mas elas ferem o princípio da prioridade. Às vezes você tem uma dúvida sobre um investimento, algo que você pretende empreender, alguma coisa, né? Mas que vai te tomar tanto tempo, talvez você vai ter que se ausentar de casa. Mas os meus filhos são pequenos, minha mulher está com um bebê. Você fazer um projeto fora não é pecado, é uma coisa boa. Mas naquele momento é a prioridade, amado. Naquele momento. Feriu as prioridades. Primeiro, Deus. Que mais? Família. Trabalho. Igreja. Não confunda igreja com Deus.
Quando eu digo Deus, é a sua vida devocional, a sua vida de oração, a sua vida de leitura da palavra, a sua vida de arrependimento, de confissão de pecado. Você com Deus, a sua devocional. E sempre é prioridade. Trabalho, igreja, pátria e demais coisas. Muito bem. Quarto critério. Nós já vimos então o critério da santidade, critério da multidão de conselhos, critério das prioridades. Quarto, critério da motivação. Considere importante rastrear a gênese da sua motivação. Pergunte-se, por que eu quero fazer isso ou aquilo? Qual a motivação? Eu busco a glória de Deus nesse projeto? A empresa pode até se chamar para a glória de Deus, mas não quer dizer que é. Também não estou dizendo que não é. Mas um título, uma razão social é muito fácil. O que existe de empresa chamada Ebenezer? Quem dera que todas as empresas que têm algum nome bíblico, algum versículo, ela de fato reflita o caráter de Cristo, não é? Mas eu busco a glória de Deus nesse projeto. É possível, por exemplo, termos uma decisão neutra, porém com uma motivação pecaminosa, verdade ou não? Você pode tomar uma decisão certa, movido por orgulho, movido por ressentimento, movido por vaidade e inveja. Eles podem ser fontes de motivação de projetos. E quando isso acontece, há uma perda de foco espiritual que não glorifica o nome de Deus. E os resultados podem ser caminhos de morte. Paulo nos ensina em 1 Coríntios 10, 31. Todos juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Por que eu quero fazer tal coisa que eu estou querendo fazer? Por que eu estou querendo me afirmar dessa maneira? O que está por trás? Faça essa pergunta. Quinto critério. Critério da integralidade. 1 Tessalonicenses 5,23 nos diz o seguinte, todos juntos. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí tem a continuação, fiel que vos chama, o qual também o fará, né? Mas o homem, amados, ele é corpo, alma e espírito. E é da vontade do Senhor que todas essas áreas da nossa existência sejam santificadas, segundo o texto. Está claro isso no texto? A partir disso, elas estarão aptas a participar de todas as decisões que tomamos. A nossa alma é o nosso eu, a sede das nossas emoções e da nossa razão. Não tomamos decisões apenas com a emoção ou apenas com a razão. O todo da existência humana está envolvido. Nós tomamos decisões com a integralidade da nossa existência, pois nós somos seres integrais. Na nossa cultura, principalmente pessoas da minha idade para um pouco mais velho, isso tem mudado um pouco. Mas a nossa cultura, nós aprendemos que o homem ele é racional e a mulher emocional. Eu não estou duvidando que haja essa tendência, mas amado, você não é só racional, homem. Mulher, você não é só emocional. Isso é desculpa para a gente tomar decisões às vezes equivocadas. Tem decisões na vida que você toma, talvez você já tenha feito, apenas com a razão, mas depois a emoção não vai dar conta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem coisas que você acha que você olha assim, você calcula matematicamente o custo operacional, né? Quem é administrador aí, né? O custo emocional não, apenas o custo operacional, você calcula o lucro que aquilo vai dar, mas e a sua emoção, você vai dar conta? As pessoas têm perfis diferentes, né? Os irmãos sabem que eu sou cabeleireiro, né? Eu gosto de ficar ali no meu ambiente, né? Seria muito penoso para mim, por exemplo, se eu fosse esses policial rodoviário, né, que fica tirando corpo de acidente. Eu não tenho emocional para isso. Mas se eu pensar no salário, trabalha um dia, folga 2, aposenta antes, matematicamente parece um bom negócio, mas a minha emoção vai dar conta daquilo? Eu vou aguentar ficar longe da minha família por um período? Vai fazer bem para a minha vida? Decisões, para com esse negócio que o homem só decide com razão e a mulher decide com emoção. Isso é humanismo. Isso não tem na Bíblia.
Desse jeito não. Você é corpo, alma e espírito. E o mesmo Deus da paz vos santificará em tudo. E todas as dimensões da sua existência, santificadas, elas estão aptas a tomar decisões conjuntas. A Trindade não toma decisão conjunta? Ou o Filho toma mais decisão que o Pai e o Espírito Santo? É conjunto. Você também é triuno. Você é corpo, alma e espírito. Tem decisões que o corpo não aguenta. Ainda mais depois de uma idade, né? Nossa, quando eu tinha 30 anos, nossa, eu aguentava tudo. Essa semana eu precisei cortar uma árvore lá, subir na escada, o pessoal vai cair. Se cai, não sara fácil, né? Então, as decisões, o corpo, a alma e o espírito, elas participam de todas as decisões. Não decida só com a razão, não decida só com a emoção também. Faz sentido, amados? Muito bem. Tomar decisões apenas com a emoção também pode acarretar muitos problemas. É preciso tomar decisões com a integralidade da nossa existência. Sexto critério, é o mais famoso, também, ao meu ver, o mais controverso. Critério da paz no coração. Vamos ler juntos? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. Sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja a palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Esse aqui é o critério mais lembrado quando se fala em tomada de decisões. No entanto, a gente costuma ficar só com a primeira parte do versículo, que diz assim, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração. É verdade, né? Mas essa é metade da verdade. Sabe por quê, amados, que a gente precisa do texto inteiro? Porque o coração é enganoso. Às vezes, você tem tanta vontade de viabilizar uma decisão, um projeto que você quer fazer, que você sufoca aquela voz, aquela angústia, que fica falando assim, está errado, não faz isso, não faz... Não, mas eu estou em paz no coração. Não, você não está em paz, é porque você quer fazer. Quem já fez isso? O texto, ele diz que a paz no coração é um critério verdadeiro, porém é preciso cuidado, porque o coração é enganoso. Esse critério é aplicado com segurança quando, conforme o texto, a paz no coração encontra ressonância nos corações daqueles que compõem um só corpo conosco. Está vendo isso no texto? Olha lá, vou ler de novo. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, a qual? A paz. Também fosse chamado sozinho em um só corpo. Fostes chamados, plural. Essa paz ela vai estar no meu coração, no coração do meu cônjuge e dos meus irmãos de fé, que compõem um só corpo comigo. Tá enxergando isso no texto? Né? Instruí-vos, olha a mutualidade. O Wildo está querendo tomar uma decisão, desculpe te usar de exemplo, né? Lá no ministério dele. Mas, Wildo, e os pastores, o que eles estão achando? Eles não estão gostando disso não. Hein? Mas eu estou em paz no coração. Eu estou querendo tomar uma decisão e a Juliana, minha esposa... E aí, Márcia, e a Juliana, o que está achando dessa decisão? E rapaz, ela tá tiririca. Se essa mesma paz que você está dizendo que tem no seu coração, ela não encontrar ressonância na sua esposa e nos irmãos de ministério, você desconfie dessa paz. Às vezes você está forçando a barra. E às vezes a gente força a barra. Às vezes a gente força a barra. Não é? Olha só, eu quero ler esse mesmo texto de Colossenses 3,15 na versão da Bíblia, a mensagem. Olha como é que o Eugene Peterson colocou a questão. Ele fala assim, preste atenção, que a paz de Cristo guarde vocês, plural, em sintonia uns com os outros. Nada de sair por aí fazendo o que quer. Cultivem a gratidão
e que a palavra de Cristo, a mensagem, esteja no controle de tudo. Deem a ela todo o espaço da sua vida. Orientem uns aos outros usando o bom senso e cantem de coração para Deus que tudo na vida de vocês, palavras, ações e tudo mais, seja feito no nome do Senhor Jesus, com ação de graça a Deus, o Pai, a cada passo no caminho. Márcio, você está com paz de fazer tal coisa? Eu estou com paz. Mas o que a palavra de Deus fala sobre isso? Ih, rapaz, tem uns versículos ali que... Aí eu falo assim, é uns versículos difíceis de entender. Ele não é difícil de entender, é você que não quer. Não é verdade? Eu não estou conseguindo nem orar direito. Não, eu vou orar assim, eu não consigo nem... na hora de louvar, o coração não está isso do coração. Por quê? Porque eu sei que não é da vontade de Deus, mas eu tenho tanta vontade de fazer aquilo. Misericórdia. É comum nós ouvirmos que temos que seguir o coração. Esse princípio ele está impregnado na cultura moderna. Hoje em dia tudo é o coração. Mal sabem que, conforme Jeremias 17, 9 a 10, enganoso é o coração mais do que algumas coisas. Todas as coisas. Não tem nada mais enganoso do que o seu e o meu coração, amado. Ele é corrupto? Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só Deus conhece seu coração, amado. Ele sabe porque você e eu estamos querendo tomar essa decisão, não é? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Em 2 Coríntios 2, de verso 13 a 14, não está no texto, mas acho que dá tempo. 2 Coríntios 2, 13 a 14. Tem um negócio interessante. Olha que coisa, que texto curioso. Nós vemos Paulo decidindo não seguir por um caminho que o Senhor tinha aberto para ele seguir. Olha lá, vamos ler. 2 Coríntios 2, 13 a 14. Diz o seguinte. Aliás, a partir do 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Deus abriu uma porta para ele. Tá certo? O que a gente faz com as portas que o Senhor abre para nós? Muito bem. Mas olha o 13. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Ué, Paulo, mas Deus abriu uma porta e você não entrou por ela? Você foi por um outro caminho? Você foi para a Macedônia? Então você quebrou a cara lá na Macedônia. Aí se você ver a continuação do texto, você vai ver que não quebrei a cara, não, foi uma bênção também. Deus abençoou também. Olha para esse texto, que coisa interessante. Olha a continuação, verso 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Isso aqui quebra essa dualidade que a gente muitas vezes cria na nossa cabeça, que Deus ele dá um caminho e que você só tem duas opções, o caminho de Deus ou o caminho do diabo. Não é bem assim. Às vezes o Senhor ele abre várias portas e fala assim, amado, decide, você quer fazer direito, você quer fazer administração, eventualmente ele nos abre. Ele poderia ter ficado onde ele foi orientado, a porta abriu, mas o Tito não estava lá, eu combinei com o Tito, ele não está, estou preocupado. Aconteceu uma coisa, eu vou para Macedônia, chegou lá, uma bênção. Muitas vezes a gente pensa que a gente tem apenas duas opções. Mas por vezes ele nos dá mais opções. Não quer dizer que ele não tinha aberto também a da Macedônia. Ele também tinha abençoado a da Macedônia. Agora, há vezes em que o Senhor deixa claro, teve um momento que ele quis voltar para a Galácia, o Espírito o impediu, não foi o caso. Ele fala assim, não entrei pela porta que o Senhor abriu, mas eu vou para a Macedônia. Porque você por vezes tem mais de uma opção no Senhor, mas essas opções que você tem, elas vão ter que passar pelos critérios que nós falamos antes. Critério da santidade, critério dos conselhos, critério da paz, critério das prioridades, critério da integralidade. Não é? Porque uma maneira de nós, prática, que pode nos ajudar a tomar decisões quando esse for o caso, como eu disse, muitas vezes a gente pensa só em duas.
duas alternativas. Você experimente escrever num papel ou no computador as suas opções. Você vai ver que você tem mais do que duas. Não é só troade. Às vezes também tem uma cedula. O Senhor te dá várias opções. Ao você escrever num papel, é como se você desse um passo, você sai dali do olho do furacão e você vê as opções que passaram pelos primeiros critérios que nós já falamos. Essas opções elas não são zeradas, elas precisam passar pelos outros critérios. Olha, eu posso fazer psicologia, eu posso fazer veterinária, eu tenho aptidão para isso, eu tenho chamado o Senhor, né? Eu posso... N situações, você coloque aí a decisão que você está precisando tomar. Ao você dar esse passo para trás, você analisa com mais... Aí você consegue aplicar esses critérios com mais facilidade. E vai ter algumas ali que você não deve em hipótese alguma. Mas pode ter certeza que talvez tenha uma Macedônia ali, um outro caminho que o Senhor também abriu para você. Porque, por vezes, quando a gente trabalha apenas com essa dualidade... Se aqueles caminhos ele não dá certo, por algum motivo, digamos que você está querendo casar, quem aqui ainda não casou, e aí você botou na cabeça que aquela pessoa é que Deus... Mas o problema é que Deus não colocou na cabeça dela também, né? E aí você quer ela, mas ela não te quer, e aí se você acha que esse era o único caminho, então eu não vou ter ninguém. Está entendendo como que às vezes a gente entra por uns labirintos? Amado, coloque diante do Senhor isso aí. Não é só se aquela pessoa... Às vezes acontece de dar bem certinho rapidamente, né? Fernando e Elba casaram rapidamente, se conheceram, e um casamento que a gente gosta de ver, né? Um casamento que nos alegra muito. Mas tem gente que às vezes vai casar mais tarde, né? Tem gente que às vezes namora mais, tem gente que não casa. E tá tudo certo. Tem gente que não casa. Será que todo mundo quer para casar? Tem gente que não. O Senhor é que sabe, são coisas que são caminhos. Passe pelos critérios, as opções que você colocou. Aquelas que passarem pelo critério, elas estão abençoadas por Deus, e nelas você pode caminhar. Não é? Amém, amados? Faz sentido? Haveria ainda muitos outros critérios que poderiam ser elencados aqui, e certamente eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto. No entanto, esses critérios, por serem biblicamente fundamentados, oferecem-nos segurança na tomada de decisões nas mais variadas áreas da vida. E para concluir, eu gostaria de falar ainda sobre a decisão mais importante de nossas vidas, a decisão por Cristo. A decisão por Cristo está acima de toda e qualquer outra decisão que possamos imaginar. Apesar de serem extremamente importantes, as decisões sobre casamento, profissão, amizade, onde morar, etc., não possuem implicações eternas. Em contrapartida, a decisão por Cristo define toda a nossa vida aqui e na eternidade. Por meio de sua morte e ressurreição, Cristo nos dá acesso ao Pai e concede a vida eterna a todo aquele que nele crê. Você crê nisso? Porque Deus amou o mundo, todos juntos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que segurança! Sou do Senhor. Já desfruto o gozo da cruz. É verdade, amados, que quando nos referimos à decisão por Cristo, nós sabemos que o homem por si mesmo não pode fazê-lo sozinho. Pois conforme lemos em Romanos 3, de 10 a 12, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Se buscamos a Deus, ou se temos um mínimo de interesse pelas coisas de Deus, isso se dá, pois Ele mesmo tem gerado isso em nós. E é Ele quem nos atrai, nos ilumina e nos faz perseverar. Tudo começa com Ele, é sustentado por Ele e consumado por Ele. E é o que nós chamamos de soberania de Deus. Ok? Todo mundo crê nisso? Muito bem. É verdade também que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana.
Vejamos o que nos ensina Filipenses 2, de 12 a 13, todos juntos. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Peraí. Eu que tenho que desenvolver a minha salvação ou é Ele que efetua em mim? Ora, as duas coisas estão na palavra. Você vai ficar com uma só? As duas coisas. Deus é quem faz tudo. Mas o tudo que Ele faz, Ele o faz conosco. Ele te chama para fazer juntamente com Ele. Você não faria sozinho. Você não teria iniciativa sozinho. Você nem entende. O texto diz que não há nem quem entenda. Mas Ele, na sua graça, na sua soberania, Ele te atraiu e te convida a fazer isso com Ele. Deus é quem faz tudo, mas o tudo que Ele faz, Ele o faz conosco. Pois de Deus somos cooperadores, segundo 1 Coríntios 3, 9. Ele age e nós reagimos. Ele opera e nós cooperamos. Não somos capazes de compreender plenamente esse mistério. Mas o fato é que se alguém for salvo, será pelos méritos de Cristo. E se alguém for condenado, será por culpa própria. A soberania de Deus não nos isenta de tomarmos a decisão por Cristo. Ao contrário, é ela quem nos habilita a isso. Se Ele não fazer um movimento gracioso na sua direção, você jamais o buscaria. Mas agora que Ele já fez, responda de maneira positiva a esse chamado, amado. No que concerne a soberania de Deus, o que podemos fazer? O que nós podemos fazer se já está tudo decretado, as coisas dele? Nada. Nós podemos apenas nos render. Mas no que concerne a responsabilidade humana, o que podemos fazer? Podemos decidir por Cristo, conforme Hebreus 3, 7, 8, todos juntos. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação do deserto. Ou ainda conforme Apocalipse 3, 19 a 20. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Márcio, eu não entendi. Eu também não. Deus é soberano e você é responsável. Você ouviu a voz do Senhor? Seu coração sentiu arder? Você entendeu da parte do Senhor a decisão que você precisa tomar? Decida por Cristo. O pastor Grêmio falou recentemente sobre aquele, é uma analogia, né? Um portal no céu, né? Como é que está escrito do lado de fora? Vem, né? E aí o sujeito chegou na frente da porta e falou assim, vem, está me convidando. Bom, já que ele está me convidando, então eu vou. Aí na hora que ele dá o passo, ele entra, ele olha de novo pelo mesmo portal, tem outra mensagem do lado de dentro. Como é que é? Eleito antes da fundação do mundo, não é? Só passou pelo portal aquele que havia sido eleito, mas o convite é para você entrar. Entre. Há quase 100 anos atrás, o Chico Gonçalves, Chico Venâncio, meu bisavô, tomou uma decisão por Cristo, glória a Deus por isso, em que com essa decisão, quase 200 pessoas hoje seguem ao Senhor, estão no caminho do Senhor. Nós sabemos que a salvação é uma experiência individual. Filho de crente, não dá para dizer que crentinho é. Deus não tem netos. Mas, amado, não pense que não é que você trazer o seu filho na casa do Senhor, ensinar nos caminhos, não pense que isso não tem resultado. Ensina a criança no caminho que deve andar. E, mesmo quando ficar velho, ele não se desviará. É uma bênção, foi uma bênção na nossa família. Foi uma bênção, quase 100 anos atrás. Uma decisão com reflexos, do qual, inclusive, minha família toda. E prossegue, que agora tem as minhas filhas. E assim vai até a volta do Senhor.
Buscai o Senhor, todos juntos, Isaías 5:5, 67. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 5:5, 55, de 6 a 7. Existem muitos textos que destacam a soberania de Deus. Nesses textos você se renda. Deus é soberano, creio. Agora, quando o texto ele está falando da responsabilidade humana, meu irmão, habilitado pelo Senhor, sustentado pelo Senhor, decida-se. Entre pelo caminho. É o Senhor que está te atraindo. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Jesus disse isso para Paulo. Recalcitrar contra os aguilhões é mais ou menos igual um peixe que já está fisgado. Ele fica ali se debatendo, já está fisgado. Dura coisa. Quanto mais você recalcitrar, mais você vai se ferir. E mais você vai se ferir aqueles que contigo estão. Não é? Se hoje esta palavra tocou o seu coração, ou se você já vem ouvindo esse chamado há tempos, quer seja por pregações, leitura bíblica ou pelas circunstâncias da vida, não endureça o seu coração e tome hoje mesmo a decisão por Cristo, pois dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Atos 26:14. Hoje, Deus coloca diante de você a oportunidade de tomar a decisão mais importante da sua vida. Não deixe para amanhã o que pode transformar a sua eternidade hoje. Amém? Amado Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque a tua palavra é viva e eficaz, Pai, mais cortante do que espada de dois gumes. E a tua palavra hoje foi apresentada, essa espada foi desembainhada, Pai. E te peço, Pai, que ela venha a produzir frutos no meu coração e no coração dos meus amados que aqui estão presentes, Pai. Que nós aprendamos contigo e habilitados por Ti a tomar decisões em nossas vidas. E nós louvamos porque Tu nos habilitou a tomar a decisão por Ti. E te pedimos por aqueles que, porventura, ainda não tiveram essa clareza, essa inclinação da Tua parte de entregar a vida ao Senhor, que o Senhor hoje produza no coração dos meus amados e lhes dê a coragem de tomar essa decisão. Em o nome de Jesus. Amém.